Oi, eu sou Gustavo, sou empreendedor e queria bater um papo, trocar uma ideia com outros empreendedores, outras empreendedoras sobre esse momento maluco que a gente está vivendo. Só que antes disso eu queria sugerir para quem não conhece, dar uma olhada no que fala o Geraldo Rufino. Se você nunca ouviu falar desse cara, presta atenção nele. É um baita exemplo de empreendedor, um brasileiro maluco que saiu do nada, de um lixão, numa infância muito, muito pobre, virou empresário de sucesso, quebrou várias vezes e dá várias lições de vidas para esse momento que a gente está vivendo. Ele fala muito sobre realmente ir para um fundo do poço que a grande maioria de nós não tem a menor ideia do que é falta de comida, realmente miséria, viver em favela. E hoje é um grande empresário e passa um monte de mensagem positiva para justamente a gente que está nesse momento achando que é o fim do mundo e que o mundo vai acabar depois de amanhã. Vale a pena, recomendo dar uma olhada nos vídeos e nas mensagens que ele passa. E a gente que está aqui nessa hora de total incerteza de mercado, a gente que não é o Geraldo Rufino, nós meros mortais, né? Somos donos de uma pequena empresa, um empreendedor em começo de jornada, dono de uma startup, fundador de uma empresa. Eu acho que assim, apesar da grande dificuldade desse momento, de tudo de ruim que está acontecendo, a gente tem que olhar para um lado positivo nosso, que é a agilidade que a gente tem. Por ser uma pequena empresa, a gente tem um poder de tomada de decisão muito rápido. E isso é um diferencial que a gente tem que usar nesse momento. E se a gente vende um produto, um serviço para um cliente, a gente tem que entender que esse cliente mudou. A partir de um mês para cá, a dor desse cliente, tudo na vida dele mudou. Então, aquilo que a gente oferece para ele tem que mudar. É hora de inovar, é hora de mudar e de partir para uma jornada nova. Não tem jeito, temos que sair da zona de conforto, temos que oferecer alguma coisa que realmente vá de encontro com essa nova dor desse cliente, que antes a gente conhecia ou achava que conhecia bem, achava que estava entregando um valor interessante para ele. Agora, vamos tomar cuidado para não sair desesperado, mandando todo mundo embora, sem antes sentar e ouvir o seu time. Esse é uma hora também preciosa da gente conseguir ouvir aquela galera que está na linha de frente, que está mais em contato com o nosso cliente e que sabe as dores que esse cliente está passando e sabe o que mudou na vida dele, para poder nos orientar nesse momento de mudança. Então, se a gente analisar a fundo o que o nosso cliente está precisando agora e entender que talvez aquilo que a gente oferecia não faz mais sentido para ele, a gente precisa trazer algo novo. E aí vale a pena a gente lembrar de um conceito que as startups de tecnologia usam muito, o pessoal do Vale do Silício usa muito, mas para alguns empreendedores mais tradicionais, mais do mundo físico, talvez não tenham ouvido falar, que é o conceito do MVP. O que é o MVP? Né? É uma sigla em inglês que significa Minimum Viable Product, ou seja, um produto minimamente viável. Imagina um protótipo que você vai dar na mão do seu consumidor, já vendendo para ele, mas que ainda não está totalmente pronto, ou não tem todas as funcionalidades, seja um serviço ou um produto. E aí você vai aproveitar essa situação para ouvir desse seu cliente o que ele tem a te dizer sobre esse produto. Isso é uma forma da gente fazer todo o processo ser muito mais rápido e muito mais barato, que é fundamental para o momento que a gente está vivendo hoje. Então você vai validar a sua inovação sem gastar horrores de dinheiro e sem durar um ano para chegar em 1000 discussões teóricas e aperfeiçoar ao máximo esse produto. Então, só para dar um exemplo, a Endeavor tem um artigo bom sobre isso, falando sobre o exemplo do metrô. Se você mora no Rio ou em São Paulo, deve ter visto a inauguração de uma estação de metrô recentemente. Como que acontece essa inauguração? Se você reparar, eles lançam com um período de testes. Então, durante algumas semanas ou meses, você vai fazer viagens experimentais e tudo numa escala reduzida, em horários mais curtos, não tão abertos no horário de pico, para justamente começar a perceber quais são os problemas que não estavam previstos na hora do planejamento deles.
Então, o projeto de engenharia pode ser maravilhoso, mas muitas vezes na vida real a gente se depara com aquele problema que ninguém tinha parado para pensar e que às vezes só pondo em prática ele acontece, né? Nós, empreendedores, sabemos muito bem esse tipo de coisa que acontece diariamente. Esse conceito ele surgiu de um livro do Eric Ries chamado Lean Startup, ou seja, Startup Enxuta, e fala ponto a ponto como seguir os passos para você conseguir inovar de uma forma muito mais eficiente, mais rápida. Mas basicamente o que interessa aqui é saber que o conceito que você precisa usar é não ter o seu produto completamente, perfeitamente pronto. Então você vai fazer um conjunto de testes primários feito para validar a viabilidade desse novo produto, projeto ou até um novo negócio. Então você vai fazer várias experimentações práticas que vão ser desenvolvidas levando o produto a um seleto grupo de clientes ou um seleto momento de consumo, como foi o caso do metrô. Mas não é o produto final. Então a gente está falando de um produto mínimo de recursos possíveis e que eles mantenham uma função que entrega valor para o seu cliente. Então também não adianta pensar que é um produto que você vai jogar sem ter a melhor qualidade, não é isso, não é um produto que vai funcionar mal, é um produto que vai atender uma necessidade específica, mas não vai estar totalmente pronto. Esse é o conceito, né? E por que ele é útil? Porque você vai entender de forma qualitativa os porquês do seu cliente querer que ele seja mudado ou que ele seja aprimorado. E para isso a gente vai ter que usar muito as redes sociais. Então você que tem um negócio do mundo mais tradicional, do mundo físico, está na hora, se você ainda não foi, urgente de ir para a internet, de ir para as redes sociais, de ir para o mundo digital. Então a tal transformação digital que todo mundo fala, esse termo de moda, a hora mais propícia é para você agora forçadamente ter que ir para lá e ter a sua empresa na internet, ouvir os seus consumidores nas redes sociais. Então, esse conceito do MVP ele cabe muito bem para esse momento. É nessa hora que você vai colher todos os feedbacks do seu cliente, você vai ouvir o que ele tem para falar. Só para dar um outro exemplo ilustrativo, talvez um pouquinho mais charmoso, que é da Apple. Então, vamos pensar no iPhone hoje ou no smartphone. Se vocês tentarem lembrar como é que ele foi lançado, é interessante. Agora, antes dele ser lançado, que tal a gente dar um passinho para trás e lembrar como é que a Apple fez o primeiro protótipo nesse conceito do MVP? Ela lançou um negócio chamado iPod. Só os mais novinhos aqui não vão ter essa memória, mas o iPod foi o primeiro aparelho que a Apple lançou que tinha condições de armazenar milhares e milhares de músicas de forma digital. Isso foi uma novidade completa naquela hora. E a Apple, para entender se esse conceito fazia sentido, já lançou logo esse produto. É claro que eles tinham no planejamento deles a ideia de lançar depois serviço de voz, troca de mensagens, que acabou se transformando no smartphone, que mudou a vida de todo mundo. Mas pensa se fosse uma empresa mais conservadora, mais tradicional, ela teria esperado até ter esse produto pronto para lançar. E provavelmente teria perdido o bonde da história, teria perdido a grande chance de fazer essa história que eles fizeram. Então esse é um exemplo que é mais claro, talvez, para a gente entender. Mas o conceito cabe em qualquer tipo de empresa. Se você tem um varejo, está na hora de olhar o e-commerce. Se você é um advogado, que outro serviço você pode oferecer para o seu cliente que nesse momento ele está precisando? Se você tem uma lavanderia, como é que você pode atender o seu cliente, talvez passando muita informação, muito conteúdo e não só aquele tradicional. Beleza? Obrigado e boa sorte para todo mundo.